Olá, seja bem-vindo. Hoje eu trago para vocês essa bonequinha, é uma ragdoll, é uma criação Tilda. O diferencial aqui é que eu fiz uma franja com costura reta, coloquei um revel, não fiz com zigue-zague e nem usei termocolante. E vocês verão aqui no passo a passo, né? Ela mede 70 centímetros. Vou deixar o molde aí na descrição do vídeo, o link do molde, para que você possa baixar, tá certo? Então é isso, eu me chamo Adassa e vamos começar. Eu vou usar tecido de algodão, esse é o tricoline. Vou unir a perna, tecido da bota com o tecido da perna. No molde estará partido e eu uni com uma fita crepe para ficar uma perna única. Então eu vou pegar o tecido da botinha, tem que ser uma quantidade que caiba as duas pernas. E da perna também. Assim, tecido duplo e tem que caber a perna. Agora eu vou unir o tecido da bota com o tecido da perna. Vou passar uma costura reta. Depois que eu costurei, eu vou tirar o excesso do tecido. Agora eu abro e dobro assim, encontro a costura, para não ficar com a botinha torta. Vou prender com alfinete. Vou riscar o molde aqui na emenda da bota. Eu posiciono na emenda da costura. Essa parte escura eu vou riscar com giz panda, que apaga com ferro. E o restante eu vou usar a caneta fantasma mesmo. Depois eu irei costurar em cima do risco. Ela tem uma abertura lateral e uma abertura em cima. Aqui e aqui. Ficará aberto. Nas aberturas você faz retrocesso. Para os bracinhos, tecido duplo, risquei. Isso aqui também é tricoline. Vou usar tricoline para toda a boneca, tá certo? Todo o corpinho e cabelo. Costurei em cima do risco, recortei o excesso, deixei as aberturas. Agora irei desvirar. Pronto, terminada essa parte, braços e pernas, agora irei para a cabeça. Esse é o tecido do cabelo e esse é o tecido do roxinho. Esse é o molde da cabeça. Vou riscar duas vezes. Uma vez no cabelo e uma vez no rostinho. E agora eu vou acrescentar uma margem de costura em toda a volta da peça. Uma margem com 1 centímetro. Vai riscando. E agora eu vou ligar todos esses pontinhos que eu risquei. A parte da frente eu não faço. Só faço isso na lateral, tá bom? Porque a parte da frente eu vou costurar diretamente no risco. Então, essa parte que eu coloquei o acréscimo, a margem de costura, eu recorto. E na frente do rostinho, eu costuro em cima do risco. Assim. Margem de costura na lateral da cabeça. E na frente do rostinho, costuro no risco. Agora eu corto o excesso. Vou abrir e vou fazer a mesma coisa na parte de trás. Mesma coisa. Feito isso nas duas partes,
guardar e vou pegar a franja. Esse aqui é o molde da franja, tem duas partes. Eu vou acrescentar margem de costura de 1 centímetro em toda a volta. Primeiro eu risco o molde e depois eu acrescento a margem de costura, tá bom? Se você não quiser fazer virado como eu vou fazer, quiser fazer zigue-zague, então a parte de baixo da franja, essa aqui, você corta igual com o molde, tá bom? Eu vou acrescentar a margem aqui embaixo porque eu vou virar, vou colocar um revel, por isso que eu vou acrescentar a margem em toda a volta. Mas se você não quiser, se você quiser usar termocolante ou fazer um zigue-zague, a parte de baixo da franja você corta igual com o molde. Já risquei tudo, coloquei a margem de costura, agora eu vou recortar. Ficou assim. Não, isso aqui não é tecido duplo não, viu? É tecido único. Agora eu pego as duas partes da frente e vou unir. Depois que eu uni, eu abro a costura. E para fazer o revel, eu vou utilizar um TNT 40. Vou colocar assim, embaixo do tecido. E vou costurar aqui no risco. Que é exatamente o risco do molde, né? Retrocesso no começo. Se você for fazer zigue-zague, não for fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, você pode deixar para unir a franja na hora que une a cabeça. Tudo junto. Depois que eu costurei, agora eu faço os recortes todos. Aqui nas pontinhas eu corto bem próximo à costura. E vou fazer alguns piques em todas as curvas. Piques que fique bem próximo à costura. E agora eu desviro. Eu faço esse tipo de cabelo em todas as bonequinhas serelepes que eu faço. Porque eu não gosto de fazer zigue-zague no cabelinho. Pronto, feito isso, desvirado, se quiser você passa o ferro. Agora encontra aqui meio com meio. Encontra aqui também. Então, eu não gosto de fazer zigue-zague e nem gosto de usar feltro nos cabelinhos. Então, eu sempre faço dessa forma. Vai prendendo, vai encontrando bem a borda. E agora eu vou à máquina com uma costura reta. Eu costurando, vou ajustando o tecido. Se você achar necessário, coloca mais alfinetes. E a franja está presa. Agora eu irei pegar a parte de trás, colocar direito com direito e costurar desde aqui do início do pescoço. Depois que costura, eu corto todo o excesso de tecido e desviro. Pronto, cabeça pronta, agora vamos ao corpo. Usei um tricoline que parece jeans. Risquei o molde e acrescentei uma margem de costura em toda a volta.
Irei pegar as perninhas. Aí aqui você posiciona do jeito que você achar melhor, ou com as perninhas para frente ou para os lados, que é como eu vou fazer aqui. Vou pegar a parte que eu risquei do tecido. Vou deitar assim para cima as perninhas. Pelo risco que foi feito, dá para você se guiar aonde vai posicionar a perna. Você coloca, tem um risco que fez, né, do molde, então meio centímetro para dentro, distante do risco, você posiciona a perninha. Deixa um pouquinho assim distante do risquinho da lateral, que é para não correr o risco de quando você for fechar o corpo, prender a perna na lateral assim. Aqui eu tô passando uma costurinha de segurança só para prender as perninhas e que elas fiquem já no lugar certo. Agora eu pego a outra parte do corpo, posiciono assim, por cima. Vou começar a costurinha aqui na lateral. A abertura para colocar o enchimento eu vou deixar na lateral. Então, vem costurando em toda a volta. E aqui ficou a aberturinha, ó, por onde está a perna. Aqui nas pontas eu corto. E nas partes curvadas eu vou fazer alguns piques. E agora é só desvirar. Acomoda todos os recantos e agora é só colocar o enchimento das perninhas, né, todas as partes. Mas pega enchimento aqui a cabeça. Vou encher tudo e volto. Enchi a cabeça, enchi todo o corpinho, todas as aberturas eu fechei com pontos invisíveis. Aqui na perninha, aqui na lateral do corpinho. Fechei tudo com pontos invisíveis. E aqui na cabeça, gente, eu vejo muita gente dobrando, né, esse pescocinho, o tecido para dentro e posicionando no corpo. Eu acho mais fácil assim. Primeiro eu faço alguns pontos aqui. Mas isso vai de cada um para cada um, né? Você pode testar dos dois jeitos. Ou dobrar as beiradinhas do pescoço e já posicionar no corpo. Ou fazer como eu estou fazendo aqui. Fechar essa pontinha, né? O tecidinho do pescoço. E passa agora um pingo de cola. Só um pingo, viu? No meio. Passa um pouquinho de cola e posiciona aqui em cima. Não passe muito nas beiradinhas, porque pode te atrapalhar na hora de fazer os pontinhos. E furar a agulha, cola quente com agulha é muito ruim. Vou ficar aqui segurando até esfriar. Já esfriou, a cabeça não vai cair. Então, eu vou usar uma linha resistente, vou usar a linha pipa 10. E vou começar costurando, fazendo pontos invisíveis. A princípio, você pode fazer pontos invisíveis largos. Só para dar um pouco mais de estabilidade na cabeça. E na segunda volta você já faz uns pontinhos menores. Nessa cabeça aqui eu irei fazer 3 voltas, que é para ela ficar bem firme. E por fim, depois das 3 voltas, é só fazer um nozinho. Normalmente eu faço assim, 3 pontinhos e puxo a linha já para ir prendendo. Ou então já vai puxando, que é para ficar bem apertado. Não puxo demais, para não ficar com aspecto franzido. Então, ao todo eu fiz as 3 voltas, aí agora arrematei, fiz alguns pontos atrás, para poder arrematar. E assim ficou pronto o corpinho, agora vamos aos braços. O bracinho eu vou marcar aqui, para ficar na mesma altura. Vou usar a linha pipa 10. Vou beliscar aqui por dentro. Venho aqui para o corpinho. Saio do outro lado. E vou beliscar o outro bracinho, onde eu marquei.
pronto. E agora eu vou fazer um nó. Na verdade, vários nós. Pego a pontinha que eu deixei no início e agora eu amarro. Pronto, bracinhos presos. Agora eu vou fazer o cabelinho. Agora eu irei cortar os viés do cabelinho. Cortei um viés medindo 3,5 por 80. Aliás, são dois viés medindo 3,5 por 80. Vou dobrar as laterais até o meio. Primeiro eu dobrei a pontinha. Agora eu dobro as laterais assim até o meio. Só isso. Não vou dobrar outra vez, não. E vou passar uma costurinha de cada lado. De fora a fora, tá bom? Vou fazer isso nos dois viés. Viés pronto, agora eu vou enrolar. Posiciono. Deixa assim. Coloca a pontinha no meio e a outra pontinha você mais ou menos que encontra com ela. Não deixe certinho encontrado não, porque vai ficar muito duro para passar com a agulha. Então desencontra um pouco, que é para as pontinhas, porque na ponta não tem um tecidinho dobrado, né? Aí tem uma quantidade maior de tecidos. Então se você for entrar com essa agulha bem na ponta, vai ficar mais duro. Aí você desencontra um pouco as pontinhas. Pronto, aí aqui eu prendi todas elas. E vou agora prender no cabelinho. Aqui você decide se quer colocar mais para baixo, mais para cima. Vou fazer o ponto aqui. Você pode colocar 4 perninhas na agulha, tá? 4 pernas de linha na agulha para ficar mais grossinho. Depois que eu faço alguns pontinhos, aqui na parte de dentro eu irei colocar um botão, só para fazer um charme, para deixar mais bonita, mais fofa. Colocar um botãozinho aqui na parte de dentro e vou prender. Prontinho, ficou assim. Agora eu irei colocar do outro lado. Cabelinhos presos. Agora eu irei fazer o rostinho. Vou fazer as bolinhas bem no meio. Aqui na frente do rostinho tem uma costura, né? Então eu vou posicionar a régua bem no meio dessa costura. E vou marcar dessa costura para lá 3 centímetros. Bem no meio do rostinho. E para lá também, 3 centímetros. Daqui para cá, 3 centímetros eu marco. Do meio da costura. E aqui eu irei fazer duas bolinhas, né? Usando um boleador e tinta de tecido. Vou secar com secador de cabelo para adiantar. E depois eu vou passar o blush, deixar bem marcadinho aqui as bochechinhas. Pronto, agora vamos começar na saia. Cortei 84 por 20 e vou costurar aqui na lateral. Logo no começo eu vou deixar uma pequena aberturinha, que é por onde eu vou passar o elástico depois. E para as mangas eu vou cortar 24 por 10 e vou costurar, fechando essas mangas. Aqui é a aberturinha que eu falei no começo. Agora eu dobro assim para dentro e vou fazer o abanhado. Vou costurar aqui. Nesse cós de saia eu vou passar
duas costuras. Passei a primeira. E um pouquinho mais acima eu vou passar a outra, formando um canal por onde eu irei passar o elástico. Ficou assim, ó. Nesse meio é por onde eu irei passar o elástico. Na parte de baixo eu vou usar essa fita de pompom. Então, eu irei dobrar a beiradinha da saia. Coloquei a agulha toda para o lado direito. Dobra a beiradinha da saia, posiciona a fita de pompom sem esticar. E vou costurando aos pouquinhos. Eu estou usando costura reta, mas você pode fazer isso também usando um zigue-zague. No caso do zigue-zague, você nem precisa deslocar a agulha para o lado direito. Eu desloquei porque eu quero fazer com a costurinha reta. Vou usar aqui alguma coisa que vai empurrando o pompom para que ele não dobre para cima. Depois que eu passei a fita, agora eu vou para as mangas. Vou pegar esse tubo e vou abanhar, vou passar a costura aqui na parte de cima. Agora eu irei para a parte de baixo, que eu irei fazer a mesma coisa que eu fiz com a saia. Dobrar a beiradinha e passar a fita de pompom. Feito isso, agora eu vou passar usando um agulhão e um elastex. Eu vou escorregando esse agulhão aqui por dentro da costurinha que eu fiz na manga. Aperto e amarro. E agora eu irei vestir o bracinho dela. Prontinho. E na saia, eu vou passar um elástico um pouco mais largo, naquele canal, né, que eu fiz na cinturinha. Irei escorregando. Estou usando um grampo para me auxiliar, porque o meu passador de elástico não vai passar aqui, porque o tubo, o caminho ficou estreito. Então, eu estou passando com um grampo. Depois que eu chego do outro lado, agora eu vou puxando assim e vou vestir na bonequinha, que é para a medida do elástico ficar certa. Amarro. E agora é só vestir a bonequinha e ela ficou pronta. O molde vai ficar na descrição do vídeo. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado.
Se gostaram, curte, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais. E se fizerem a bonequinha, seguindo o meu passo a passo, me envia as fotos lá nas redes sociais que eu gosto muito de ver, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, tchau!